Eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos estar falando nessa noite. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos na semana passada. Quantos lembram o tema? Alguém pode dizer, por favor? Renovando a mente. Renovando a mente. Baseado em Romanos 12, versículo 2. Baseado em Romanos 12, versículo 2. Pois não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar a nossa mente. Então nós falamos sobre algumas coisas, sobre alguns aspectos e sobre o que devemos renovar a nossa mente. E uma das coisas mais importantes que nós falamos é sobre aquilo que Deus diz sobre você. Sobre aquilo que Deus diz sobre você, não sobre aquilo que o diabo diz sobre você, o seu vizinho, a sua vizinha, o seu amigo de trabalho, ou até mesmo aquilo que você pensa sobre você. Mas renovar a tua mente para a palavra de Deus, para entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas pessoas têm vivido vidas de dificuldade aqui nessa terra, têm vivido vidas de luta, de sacrifício, de aflição, por não entenderem que Deus é por elas e não contra elas. E muitas pessoas têm uma mentalidade de que Deus, Ele é o seu inimigo. As pessoas não dizem isso claramente, mas é a mentalidade que ela tem dentro dela, é o pensamento que ela tem, a visão que ela tem acerca de Deus, e dessa forma ela caminha. E como é que a gente tem essa conclusão, sendo que a pessoa nunca declara isso, que Deus é contra ela? Pelas suas próprias palavras, por aquilo que nós ouvimos sair da boca dela. A pessoa, você muitas vezes vê pessoas dizendo, comigo sempre acontece esse tipo de coisa, comigo nunca vai dar certo, comigo, isso é só para fulano de tal, eu já sabia que isso não ia dar certo. Quando eu já sentia que algo não dá certo. Então, pelas palavras, a pessoa vê que ela diz que tudo está conspirando contra ela. Então, ela, na mente dela, dentro dela, é como se Deus estivesse trabalhando contra ela. É como se a vontade do diabo e as forças do diabo têm mais poder na vida dela do que aquilo que Deus diz sobre ela. Então a pessoa caminha tendo uma vida de derrota, tendo uma vida de fracasso, por não entender qual que é a vontade de Deus para a vida dela. E a palavra de Deus é bem clara, a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por luta, se você perdeu o seu emprego, não é Deus te testando, não é Deus tentando provar a tua fé, não é Deus querendo te mostrar nada. Se você está passando por uma enfermidade, não é Deus que está te colocando no leito para você entender que Ele quer falar contigo, não é nada disso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11, eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos de bem e não de mal, planos de paz para te dar um futuro e uma esperança. Amém? Alguém concorda com isso? Estou falando a palavra de Deus? Amém? Então, se a palavra de Deus diz isso, e tem muitos outros versículos, que a palavra de Deus diz a mesma coisa, que os planos de Deus são bons, que toda boa dádiva vem de Deus, se a palavra de Deus diz isso, então nós não podemos caminhar com a mentalidade de que dificuldade, de que enfermidade, de que problema no casamento, de que problema com os filhos, é Deus tentando nos provar em algo. Alguém concorda comigo? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou repetir mais uma vez. Então, se nós entendemos que a palavra de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que os planos de Deus para a nossa vida são planos de bem e não de mal, são de paz e de prosperidade, então quer dizer que se eu estou passando por uma dificuldade, não é Deus que está me provando. Tem alguém aqui? Amém? Amém? Então, o plano de Deus, mais uma vez, é bom, perfeito e agradável. Então nós precisamos renovar a nossa mente para entendermos isso. Entendemos, a partir do momento que você muda, eu falei isso semana passada, a partir do momento que você muda a sua mente, a partir do momento que você muda o seu pensamento, a partir do momento que você muda aqui, as coisas começam a mudarem aqui. As coisas começam a mudar aqui. Quando você muda o seu pensamento, você começa a mudar a sua vida exterior. Eu falei que o Dr. James, em 1905, há tantos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, disse que a maior descoberta da geração dele foi saber que seres humanos, ao mudarem os seus pensamentos, eles mudavam a sua vida exterior. Ao mudarem os seus pensamentos, as coisas no natural começavam a mudar. Então tudo começa aqui dentro. Você não tem como esperar uma expectativa, você não deve caminhar na expectativa de ver as coisas mudarem ao teu favor, para depois você alinhar a tua mente à palavra de Deus. A mudança ela tem que vir de dentro para fora.
A mudança tem que vir de dentro para fora. Ela vai fluir. A partir do momento que você muda aqui dentro, a partir do momento que você muda aqui dentro, as coisas vão começar a mudar e você vai caminhar numa outra expectativa e você vai ver uma outra perspectiva do favor de Deus caminhando ao teu favor, vindo ao teu favor. E você não vai caminhar mais com a mente e com o pensamento de derrotado, de fracassado, porque não é isso que a Bíblia te chama, não é isso que Deus fala sobre você. Você pode estar passando por momentos de dificuldade agora. Você pode estar passando por momentos de luta agora, momentos de perda. Mas isso não faz de você um perdedor, isso não faz de você um fracassado. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode estar passando por momentos de luta, mas isso não te faz um derrotado. A luta ela tem vários rounds, como nós vemos aí no UFC, no boxe e outras modalidades. Às vezes você pode perder um, pode perder o outro, balançar no terceiro, no quarto, no quinto, mas o que vale é o final da luta. O que vale é o final da luta. É o braço de quem que o juiz vai levantar. E eu quero te encorajar que o único vencedor aqui é você. E o diabo já é um derrotado. A Bíblia já declara isso, que ele já é um derrotado. Amém? Então eu quero te encorajar hoje, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, eu sou um vencedor. Desse jeito aí nem diabo acredita. Fala mais forte, eu sou um vencedor. Agora sim. I am a winner, I'm a conquered. Amen? Abra sua Bíblia comigo em 1 João 4, versículo 8. 1 João 4, versículo 8. Eu amo a palavra de Deus. Amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus tem dado resultados divinos na minha vida. A palavra de Deus tem mudado a minha história. E cada dia mais que eu vejo a mão de Deus na minha vida, através da palavra de Deus, mais eu me animo, mais eu me alegro. Tem certos versículos, eu nasci e cresci no Evangelho, e eu conheço bastante versículos, e conheço muitos versículos que já citei, como eu já disse, desde pequeno meu pai ensinava a gente a decorar. E eu acho tão lindo a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais coisa nova você encontra. Deus sempre te surpreende com algo novo. A palavra de Deus, ela nunca fica antiga, ela sempre atualiza para a necessidade do mundo hoje. A palavra de Deus sempre se atualiza para a necessidade do mundo hoje. Talvez você vai passar por uma dificuldade que você nunca passou antes, e você vai encontrar a resposta na palavra de Deus, e às vezes naquele versículo tão conhecido que você sabe de cor e salteado. Esse é o poder da palavra de Deus, de se renovar a cada dia. Amém? Então, quantos abriram já em João 4, versículo 8? Amém? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu quero frisar nessa parte B do versículo 8, porque Deus é amor. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, porque Deus é amor. Eu estou aqui hoje porque Deus é amor. Você está aqui hoje porque Deus é amor. Alguém concorda comigo? Então é muito importante nós renovarmos a nossa mente para isso também. É muito importante a igreja, a humanidade entender isso. Deus, ele não é um Deus que age de amor de vez em quando. Deus, ele não é um Deus que te ama de vez em quando. A palavra de Deus diz em João 3,16 que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E essa palavra de tal maneira, que é expressada de forma assim, de uma forma louca, de uma forma inexplicável. Deus amou, pronto e acabou e está feito. Não tem como ele voltar atrás. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o melhor que ele tinha. Então nós precisamos entender que Deus, ele é amor. Se você for ler os atributos de Deus, se você for buscar sobre o caráter de Deus, você não vai ver que Deus é um Deus de poder. Deus age com poder, mas você vai ver que Deus é amor. Uma das coisas que nós precisamos entender na nossa vida cristã, principalmente, é sobre o caráter de Deus. Ou nós entendemos que o nosso Deus é um bom Deus, ou ele é um mau Deus. Deus não pode ser bom às vezes e mal às vezes. Ou Deus ele é bom, ou Deus ele é mau. Ou Deus ele é amor, ou ele não é amor.
É uma questão de que a igreja, que nós precisamos ter a convicção e caminhar com isso de uma vez por todas, da mesma forma que nós acreditamos que Jesus é o Messias, que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos salvação, para que nós tivéssemos vida. Hoje você pode passar por qualquer dificuldade, por qualquer problema na tua vida, mas você tem a convicção de que Jesus é o teu Salvador, de que quando Jesus voltar você vai ser arrebatado com a igreja, você vai para o céu. Essa é uma convicção que você tem e ninguém muda isso de você. E ninguém tira isso de você. Nós precisamos ter essa mesma convicção acerca do caráter de Deus. Ou Deus é amor ou Deus não é amor. Eu não posso ler a Bíblia como se ela fosse simplesmente um livrinho de história e pegar versículos isolados e fazer dele doutrina. Ou eu faço doutrina da Bíblia inteira ou eu não faço doutrina de coisa alguma. Então nós precisamos entender o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Deus é amor. Deus é amor. Nós precisamos renovar a nossa mente para entender que Deus é por nós e não contra nós. Deus é por nós e não contra nós. Deus te ama incondicionalmente. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou te ame menos. Deus amou o mundo de tal maneira. E nós, igreja, precisamos entender isso, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou a igreja de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira. E nós temos vivido uma vida onde que simplesmente nós amamos. A palavra de Deus aqui diz no versículo, na parte A do versículo, que aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Nós temos vivido de uma forma onde que nós simplesmente amamos e caminhamos com aqueles que pensam como a gente, que se vestem como a gente, que falam como a gente, que vai no mesmo culto que eu vou, na mesma igreja que eu vou. Então esse sim nós amamos. Esse sim nós amamos. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Por que nós temos caminhado com essa diferença hoje? Por que nós temos algum tratamento melhor com os irmãos que nós conhecemos e um tratamento diferente para aquele que está lá fora? Simplesmente porque ele fala diferente da gente? Simplesmente porque ele se veste um pouco diferente ou ele tem um pensamento diferente? Se você não ama, você não conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. A palavra da graça, ela nunca foi tão pregada na história da humanidade como agora. E alguns religiosos se levantam para dizer que essa é a pior geração que existe. Nunca houve tanto pecado, nunca houve tanto adultério, nunca teve tanta fornicação, tanta droga, tanto isso. Eu quero simplesmente te lembrar, meu amigo, nunca teve tanta gente na terra também. Nunca teve tanta gente na terra. E aonde tem gente, tem problema. Então essa não é a pior geração porque o povo é perverso. Não, é porque tem mais gente. É porque tem mais gente. Onde tem mais gente, coloca 5 dentro de um quarto. Depois coloca mais 10. Depois coloca mais 15. O problema vai só aumentar. O problema vai só aumentar. Por quê? Agora você está colocando mais gente. É onde entra gente, entra pensamentos diferentes, entra ideias diferentes, entra crenças diferentes, e entra rebeldia, e entra eu não vou contra você, e agora não, porque você falou isso, eu vou fazer o contrário para mostrar para você que eu não concordo contigo e que o meu pensamento é melhor, e aí começa a entrar discórdia. Então não é uma mentalidade de que a raça é pecaminosa e que o diabo está reinando. Não, se tem pecado, tem graça. E aonde tem pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que nunca foi tanto pregado a graça de Deus como agora. Sabe por quê? Porque nunca precisou tanto da graça de Deus como se precisa hoje. Eu falei para você no início aqui que a palavra de Deus nunca fica antiga. Isso aqui não é um evangelho novo. Essa palavra da graça não é um evangelho que alguém teve uma revelação há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás e agora o mundo inteiro está pregando sobre graça. Nada disso. A graça começou milhões de anos atrás. A graça começou há milhões de anos atrás. Porque o Deus, nosso Deus é um Deus de graça desde o início. Quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Deus matou um cordeiro e cobriu eles. O que era aquilo? Era a simbologia de Jesus. Era Deus mostrando para eles assim: não é você que cobre o seu pecado, é o cordeiro que cobre o seu pecado. Não tenta se justificar você mesmo pelas suas obras. Não tenta tampar você mesmo o seu pecado, a sua vergonha. Quem cobre a sua vergonha é o cordeiro de Deus.
A palavra de Deus diz em João 1:29 o quê? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é o homem que tira o seu próprio pecado, é Deus, é Jesus que cobre nossa vergonha, é Jesus que cobre o nosso pecado. Então nunca se pregou tanta graça, porque nunca foi tão necessário. O mundo nunca precisou de tanta graça como hoje, nunca precisou de tanto perdão como hoje. A graça, no mínimo, vem aí há 2000 anos atrás, desde 2000 anos atrás. A partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre ele todo o pecado da humanidade e virou e falou bem assim: agora está tudo consumado, não existe mais nada que a humanidade precisa fazer para se auto-justificar. Eu já os justifiquei. Eu já os justifiquei, porque Deus amou o mundo. Mas nós temos caminhado com a mentalidade de que Deus amou simplesmente a igreja. E muitos têm pegado a Bíblia e feito doutrina de um versículo só, e usam um versículo isolado, por exemplo, como esse que, se você está no mundo praticando as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Se você não anda de acordo com as leis da igreja, o amor de Deus não está em você. E as pessoas têm pregado isso, a pessoa tem vivido, não, vai para o inferno. Eu vivi isso. Eu vivi isso de pastores virar para mim e falar bem, se você não paga um preço de oração, você não ora como eu leio, ora como eu oro, você não lê a Bíblia como eu leio, você não jejua o tanto que eu jejuo, você faz isso, aquilo, outro, eu não sei como vai ser o que vai ser de você. Se Jesus voltar agora, você tem certeza da sua salvação? Eu vi um pastor pregar há pouco tempo atrás, onde ele virava para a igreja dele e falava bem assim na hora do apelo. Ele vira assim: meus obreiros, eu quero falar isso para os meus obreiros. Meus obreiros, se você não tem certeza da tua salvação, eu quero que você venha aqui que eu quero orar por você. Se Jesus voltar hoje, você sabe para onde você vai? Se você sair por aquela porta e sofrer um acidente de carro, você sabe qual é o seu destino final? Quando eu assisti aquilo pela internet que eu vi, eu falei: Jesus, misericórdia. Se os obreiros desse homem não sabem que já é salvo, imagina o povo. Imagine a igreja. Mas essa é a mentalidade, porque se você saiu da linha, agora já era. Eu quero dizer para você, meu querido, que o sangue de Jesus não é ralo como água, que ele só te salva mais ou menos. O sangue de Jesus, ele é forte o suficiente para te salvar de uma vez por toda. Você quer saber a única forma para você perder a sua salvação? É você ignorar o sacrifício da cruz do Calvário e virar as suas costas para Deus e falar bem assim: eu não aceito, Jesus não é o meu Salvador, e você morrer nessa ignorância. Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então você não perde a tua salvação. Deus não vai virar as costas para você devido ao seu comportamento, devido àquilo que você faz. Como as pessoas dizem: aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe por que o amor do Pai não está nele? É o mundo ainda que não teve a revelação de tanto que Deus o ama. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O mundo ainda que não teve a revelação de tanto que eles são amados por Deus. O tanto que eles são amados por Deus. Se o povo, se a humanidade entendesse o amor de Deus, entendesse o sacrifício da cruz do Calvário e se voltasse para Jesus, a vida deles seria transformada. E essa é a vontade de Deus. O amor de Deus não está nele, não porque Deus os rejeita. Por como Deus pode os rejeitar se Deus deu o Filho para morrer pelo mundo? Então é sinal de que Deus ama o mundo incondicionalmente. É o mundo que ainda não recebeu a revelação do amor do Pai. É o mundo ainda que não entendeu a revelação do amor do Pai. O tanto que eles são amados por Deus incondicionalmente. E a igreja precisa renovar a mente para isso. Se nós quisermos mudar a nossa geração, se nós quisermos mudar essa igreja, se nós quisermos ver toda essa capela, toda essa igreja com todos os bancos lotados, primeiro nós temos que mudar em nós o nosso pensamento e aceitar as pessoas como elas são, da forma que são, da forma que entrarem. Deus não nos chamou como juízes, Deus nos chamou para amar. Deus nos chamou para amar. Deus nos 5 ministérios, Deus não colocou ninguém como juiz. Ninguém como juiz. Nós temos que entender que todos estão passando por um processo. Até nós ainda estamos passando por um processo. Você gostaria que tivessem mais paciência com você? Então tenha mais paciência com o teu próximo também.
Uma pessoa essa semana me procurou para falar que o irmão dele entrou numa empresa onde eles fazem uma lavagem cerebral, e esse rapaz estava sendo usado por essa empresa, e ele não estava ganhando o dinheiro que ele deveria ganhar, mas ele defendia essa empresa com unhas e dentes, e ele começou a contar a experiência e de como a vida do irmão dele mudou para pior. E ele falando que ele conhece a palavra de Deus, e o irmão dele também conhece a palavra de Deus, e ele ficava tentando ajudar o irmão dele, aconselhar o irmão dele, mas pelo fato de serem irmãos e por ele amar tanto o irmão dele, eles ficavam tendo conflitos, eles tinham discutido na noite anterior, e ele estava muito preocupado, disse para mim que não conseguia nem dormir, porque ele ficava preocupado com o irmão dele, com o que tinha acontecido com o irmão dele. E ele virou para mim e disse assim: o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, me dá uma ajuda, pastor. Me ajuda o que fazer, porque eu amo meu irmão demais. Eu não sei o que fazer pelo meu irmão. E ele olhava para mim com aquele olhar de desesperado. Ele queria que eu desse para ele uma ideia, para ele fazer algo para o irmão dele. Eu virei para ele e disse simplesmente assim: amo teu irmão. Eu não orei por ele, não botei a mão na cabeça dele, fiz ele ajoelhar na minha frente, nada disso. Só virei para ele e falei: bem, assim, amo teu irmão. Ame ele incondicionalmente. Porque muitas das vezes as pessoas que estão erradas, elas não precisam ser lembradas de que estão erradas. Elas sabem que estão erradas. E quando entra nessa questão de família, de amigo, às vezes as pessoas permanecem no erro por pirraça, porque você está contrariando ela. E ela quer mostrar para você que ela tem vontade própria, que ela não vai fazer aquilo que você quer, mas ela vai fazer aquilo que ela acha que deve fazer, e ela quer permanecer no erro, mesmo sabendo que aquilo é erro, simplesmente por pirraça, sabendo que está errado. E você não precisa lembrar para um drogado que ele é drogado. Você não precisa lembrar para uma pessoa que tem um vício como esse, que esse vício pode matar ele. Você não precisa lembrar. Ele sabe. Você precisa amá-los. Vocês precisam amá-los. Nós precisamos amá-los incondicionalmente. Não existe nada que nós possamos fazer para Deus deixar de nos amar, ou fazermos mais para sermos mais amados. Da mesma forma nós temos que tratar os nossos irmãos, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Então nós precisamos amar incondicionalmente, não aceitando e passando a mão na cabeça, mas é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que traz a mentalidade de que você precisa de uma mudança. Você tem que amar incondicionalmente. Ame seu irmão, ame seu parente, ame aquele teu filho que não está fazendo aquilo que você gostaria que ele fizesse, a sua mãe e o seu irmão, seja lá quem for na tua família. Ame incondicionalmente. Não precisa lembrá-lo dos erros dele. Eu falei para ele assim, falei para esse rapaz: simplesmente ama o teu irmão. Ele abriu o olho, olhou para mim assim, tipo, só isso? Eu falei: só isso. Ama o teu irmão. Mostra para ele que você ama ele. E ora por ele. E ora pela alma dele, para que o Espírito Santo convença ele e que ele volte ao primeiro amor, de onde ele nunca deveria ter saído. Mas mostre para o seu irmão que não existe nada que ele possa fazer. Vocês são irmãos e o sangue tem que falar muito mais forte que comportamentos. A igreja não pode nos separar da nossa família. Se a igreja está nos separando dos nossos amigos, da nossa família, seja por qual for o motivo, algo está errado. Nós precisamos voltar atrás, ver os nossos princípios, porque nós estamos aqui para atrair e trazer para perto, e não para jogar para fora. Nós precisamos renovar a nossa mente e amar as pessoas incondicionalmente. A partir do momento que as pessoas entrarem por essas portas e se sentirem em casa e não julgados, se sentirem amados e não rejeitados, as pessoas vão começar a voltar. As pessoas vão falar assim: eu me sinto em casa. Você quem decide as coisas que você vai fazer da sua vida. Não sou eu. Deus não me chamou para tomar decisão por você, Peter. Deus não me chamou para tomar decisão por você, Isabel. Em nenhuma área da sua vida. Deus me chamou para ensinar a palavra de Deus e amar as pessoas incondicionalmente.
Amar as pessoas incondicionalmente. Deus não me chamou para julgar o pecado de ninguém. Deus não me chamou aqui para botar o dedo no nariz de ninguém e falar assim, conserta, porque se Deus vai te esfregar o nariz no chão. Isso é mentira, isso é bobagem do diabo. Isso é uma mentira que o diabo tem usado muitos pregadores e muitas pessoas hoje no reino de Deus para prender pessoas, para manipular pessoas e colocar pessoas debaixo do jugo. Porque Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. Eu não estou aqui passando a mão em cabeça de pecado, nada disso. Certo, errado é errado. Mas não é o meu papel julgar. Deixa que Deus trata com cada um. Deixa que Deus abra os olhos de cada um para que eles entendam qual que é a boa, perfeita, a vontade agradável e agradável vontade de Deus para a vida deles. Essa é a vontade de Deus para que as pessoas se voltem para Jesus e não olhem para um. Por isso que tem tantas pessoas decepcionadas no mundo hoje, tem tantas pessoas fora do caminho de Deus, porque caminharam tantos anos na igreja, porque olharam para o homem e olharam simplesmente para aquele líder e achavam que aquele líder era a resposta que eles tinham para a vida deles. E a partir do momento que o líder os contrariaram, ou o líder colocaram eles sobre algum jugo de manipulação, ou o líder colocar eles sobre um jugo de manipulação, ou o líder, por alguma forma, os decepcionou, eles saem da igreja e nunca mais querem voltar. Por quê? Eles estão voltando para o homem. Eles estão voltando para o homem, mas Deus quer que a igreja volte, que a humanidade se volte para Jesus, para a cruz do Calvário, e entenda que o antídoto para o pecado já foi feito, já foi dado há 2000 anos atrás. A única vez que Deus teve problema com o pecado foi na cruz do Calvário, onde Deus virou as costas para Jesus. Porque Deus não podia lidar com o pecado que estava sobre Jesus. Mas a partir do momento que Jesus entregou o Espírito dele e falou, está consumado, Deus abriu os braços e falou, meu filho amado, agora já está tudo consumado. No Antigo Testamento, quando o ser humano pecava, ele tinha que pegar o melhor cordeiro e trazer diante do sacerdote, para que o sacerdote fizesse o sacrifício e cobrisse o pecado dele temporariamente, porque o pecado ele não era apagado, ele era coberto. Ele era coberto simplesmente. E o sacerdote, ele não julgava a pessoa, ele julgava o cordeiro, para ver se o cordeiro era perfeito, se o cordeiro era digno do sacrifício. Da mesma forma hoje, quando você erra, Deus não olha para você, Deus olha para o cordeiro, e o cordeiro é perfeito, o cordeiro é Jesus. Então Deus não tem problema com o teu pecado, Deus não tem problema com as suas atitudes. O Deus, quando ele olha para você, ele vê que já está tudo consumado, ele olha para você e vê a face de Jesus, ele vê o sangue de Jesus sobre você, porque por mais que você cometa pecados, não te faz de você um pecador. Por mais que você cometa pecado, não faz de você um pecador. Vou repetir mais uma vez. Por mais que você cometa pecado, isso não faz de você um pecador. Por mais que você cometa pecado, isso não faz de você um pecador. Como pode isso, pastor? Vou provar para você. Pecador é identidade. Você hoje tem uma identidade transformada. Abra sua Bíblia comigo. Palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz o resultado que nós precisamos, amém? Então, se nós precisamos de alguma resposta, nós vamos para a palavra de Deus. Então, eu vou provar para você, na palavra de Deus, que você não é mais pecador. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Precisamos renovar a nossa mente para entendermos que nós não somos mais pecadores. Como nós ouvimos muitas pessoas dizerem nos púlpitos da igreja hoje, nós somos todos pecadores. Nós pecamos. Mentira do diabo. Mentira do diabo. E eu vou provar para você isso. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos passado, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Mas aí você me pergunta, peraí, mas você não comete pecado? Claro que sim. Tanto eu como você. Então você é pecador. Falou assim, nada disso. Você não comete pecado? Cometo pecado.
mas não sou pecador. Porque o pecado, ele é um mau hábito. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a primeira coisa que acontece, o seu espírito é transformado. O seu espírito é transformado. Você agora tem uma nova identidade de justo e não mais de pecador. Por isso que eu disse que em João 1:29, João declara dessa forma: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está falando de pecados, está falando do pecado, está falando de identidade. Ele tira a identidade pecaminosa do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua identidade é mudada e agora você não é mais pecador, você é justo. E nós vivemos num mundo corrompido, nós vivemos num mundo onde existem muitas falhas e por isso que nós cometemos erros, mas isso não faz de mim um pecador. Eu como comida italiana, isso não faz de mim italiano, apesar de ser um pecado. Minha esposa já olhou de cara feia. Mentira, comida italiana é de Deus. Eu como comida portuguesa, isso não faz de mim um português. Deveria, né? Então você comete pecado, isso não faz de você um pecador. A sua identidade já foi transformada. Você agora tem uma identidade de justo. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi na minha vida foi alguns meses atrás, nesse estacionamento aqui. O Mike, quantos lembram do Mike? Baterista que veio fazer o Fits. E o Mike, no dia de ir embora, ele virou para mim ali, me abraçou e chorou. E falou bem assim: PJ, muito obrigado. Eu falei: que isso, cara, eu que te agradeço. Obrigado por você ter vindo, acreditado nesse chamado desse ministério, dado sua vida por 6 meses para passar aqui. Ele falou assim: não, cara, eu que agradeço. Muito obrigado. E começou a chorar. Ele falou assim: porque hoje eu entendo, eu estou saindo daqui sabendo que eu não sou mais pecador. Ele falou: uma das coisas que eu mais tive dificuldade de entender era isso. Porque eu ouvi isso a minha vida inteira. E eu saí daqui agora entendendo que eu sou justo. Eu não sou mais pecador. E começou a chorar e falou assim: isso mudou a minha vida. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos também neste mundo. Assim como Ele é, nós somos também neste mundo. E diz aqui antes no versículo: para que no dia do juízo tenhamos confiança. É sinal de que você não precisa ter medo de ser julgado pelos seus pecados. No dia do juízo você vai estar do lado de Jesus. Porque assim como Ele é, nós somos também neste mundo. Ou seja, Jesus não é pecador, então eu não posso ser pecador. Jesus não tem uma identidade de fracassado. Jesus, Ele não é pecador, então eu não posso ser pecador. Uma vez uma pessoa me perguntou: você não peca? Eu falei: eu peco. Eu falei bem assim: você acredita que você vai para o céu? Ele virou para mim e falou: sim, eu acredito que vou para o céu. Claro que eu vou para o céu. Mas você acredita que pecador entra no céu? Ele falou: claro que pecador não entra no céu. Eu falei: então você acredita então que você vai viver uma vida digna, perfeita, onde você vai nunca vi cometer algum pecado e vai entrar no céu como um santo perfeito? Ele falou assim: nunca, jamais. Eu falei: então você acabou de dizer para mim que você não tem certeza da sua salvação. Porque pecador não entra no céu. É por isso que quando nós somos arrebatados, quando nós morremos, nós entrarmos no céu, nós vamos entrar com um corpo glorificado, porque esse corpo não presta para entrar no reino de Deus. Porque esse corpo vem de uma terra, vem de um mundo corrompido, mas o nosso espírito está pronto. O nosso espírito é justificado. Então eu não sou pecador, eu sou justo. Eu não sou justo pelas minhas obras. Eu sou justo pela obra de Jesus perfeita na cruz do Calvário. Eu sou justo por aquilo que Jesus fez por mim. Eu sou justo por aquilo que Jesus pagou o preço por mim. Então eu não estou aqui batendo no peito, declarando a minha justiça, dizendo que eu sou melhor do que você, ou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu estou aqui declarando a justiça de Deus. Eu estou aqui declarando a justiça de Jesus Cristo, que por causa disso, porque eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, hoje eu sou justiça de Deus. Eu não vivo uma vida de derrotado, eu não vivo uma vida de miséria, eu não vivo preocupado com aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, nada disso, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e quem Cristo é em mim. Se a trombeta tocar hoje, meu querido, eu sou o primeiro da fila. Amém? Nós precisamos renovar a nossa mente para isso. Porque o diabo sempre vai te dizer que você é um ninguém. Você é um derrotado, você não é digno. A religião tem feito isso
com muitas pessoas não têm tomado a Santa Ceia, porque eles não se sentem dignos. Eu já passei por isso. Cometi um erro e o pastor virou para mim e falou bem assim: agora você não toma a Santa Ceia por 3 meses. Quem é um homem nessa terra que tem direito de te afastar da mesa do Senhor? Quando a palavra de Deus diz, examine o homem a si mesmo, ele está falando, examine o homem a si mesmo e depois venha e coma do pão e tome do vinho. Não está falando, examine o homem a si mesmo e senta lá atrás. Porque se fosse para ver quem era digno, nenhum de nós éramos dignos. Não é uma questão daquilo que você pode fazer, é aquilo que Jesus já fez. Quando a palavra de Deus diz, examine o homem a si mesmo, é tipo assim, está dizendo assim para você, examine o homem a si mesmo, examine a importância disso aqui, examine o poder do sangue e o poder do pão, o sacrifício, examine aquilo que foi feito para você e venha e faça parte. Não leve isso de forma leve, de forma mais ou menos, é simplesmente mais uma vez, é uma rotina de culto, toda vez que a gente se reúne uma vez por mês, nada disso. Examine, entenda o poder, entenda que o sangue tem poder para te transformar de uma vez por todas, entenda que o pão partido representa o corpo de Cristo que foi moído para que você tivesse cura, para que você caminhasse em plena saúde, não só para você, para a sua família. Isso é um pacto que Deus fez contigo. Então entenda isso, examine e entenda o poder do pão e o poder do sangue. É isso que a palavra de Deus está dizendo, não para ver se você é digno ou não é digno, se você cometeu pecado ou não cometeu pecado. Em muitas igrejas, culto de Santa Ceia é culto fúnebre, porque está todo mundo triste, lembrando de tudo aquilo que eles cometeram e se sentindo o pior dos piores, se sentindo um bandido, se sentindo um fracassado, um derrotado. E o culto de Santa Ceia é um culto fúnebre, sendo que deveria ser o contrário, você deveria tomar aquilo ali, começar a se regozijar, começar a celebrar, porque foi através daquilo ali que você está aqui hoje, porque é através daquilo ali, através do sacrifício que você hoje tem vida. Jesus morreu para que você tivesse a vida dele. E tudo aquilo que o pai tinha reservado para o filho, Deus deu para você. Fala, toma meu filho, vai viver, vai celebrar, vai se alegrar. Deus não quer que você viva uma vida de derrota, uma vida de luto, pensando que, ai meu Deus, coitadinho de mim, Jesus sofreu tanto para mim e agora eu estou aqui pagando o preço por ele, estou aqui carregando a minha cruz. Não, Jesus já carregou, você não tem que carregar cruz nenhuma. Você tem que simplesmente caminhar leve, livre e solto, sabendo que Deus é por você, que Deus é contigo, que a vontade de Deus na sua vida é que você viva feliz em todas as áreas, que você não viva uma vida de derrota, que você viva uma vida sabendo que você é justo em Cristo Jesus. Amém? Alguém pode dar uma salva de palmas a Deus? Alguém pode glorificar o Senhor por essa palavra? Você não é um pecador, você é um justo. Você não é um derrotado, você é um vitorioso. Você foi predestinado para caminhar em vitória. Para caminhar em vitória. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Gostaria que você se colocasse de pé. E eu quero te desafiar nessa noite a mudar esse pensamento, a mudar essa mentalidade de que você é um fracassado, de que você é um derrotado, de que você é um pecador. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode passar por derrota hoje, mas você não é um derrotado. O diabo é um mentiroso. Eu tenho mais pura convicção de que Deus me trouxe para o ministério, que Deus me chamou para o ministério, para encorajar e lembrar a igreja disso. Você nunca vai me ver pregar condenação sobre as pessoas. Como eu já disse, Deus não me chamou para isso. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Deus me chamou para amar. E eu não vou só amar o mundo, eu vou amar você. Independente das suas atitudes, independente dos seus pensamentos, das suas ideias, eu vou te amar. Eu não estou falando isso simplesmente porque eu estou com o microfone na mão e com o púlpito. Porque eu falei com Deus quando Deus me chamou para o ministério: Senhor Deus, não me deixe jamais viver uma vida de hipócrita. Quero viver uma vida verdadeira. Eu não tenho
a necessidade e a ambição de ser conhecido como o melhor pregador da minha geração. Mas eu estudo, eu me dedico para que eu me melhore a cada vez. Mas essa não é a minha ambição. A minha vontade é que as pessoas que caminhem comigo olhem para mim e digam assim: esse rapaz aí, ele vive o que ele prega. Ele vive o que ele prega. Ele prega o amor, a graça, o favor de Deus. E é isso que ele vive, é isso que ele demonstra para as pessoas que caminham com ele. Porque as pessoas estão cansadas de caminhar do lado de pessoas que você vê no púlpito é uma maravilha. O dia que você conhece fora do púlpito, você desejaria nunca ter conhecido. Você fala: ah, meu Deus, preferia lá no púlpito. É bom quando você conhece uma pessoa no púlpito e ela é maravilhosa, uma bênção, e Deus usa ela para falar contigo. E você abre o seu coração e você sai dali tão restaurado. E quando você conhece ela pessoalmente é melhor ainda, porque você vê Deus nela. Eu quero te desafiar nessa noite a mudar os seus pensamentos, a renovar a tua mente. Renovar a tua mente para entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Sabe como é que você vai fazer isso? É abrir a sua boca todos os dias e falando quem você é em Cristo. Pega aquele cartãozinho que eu te dei. Você já confessou o favor sobre a sua vida hoje? Declare quem você é em Cristo. Eu sou justiça de Deus. Eu não sou pecador. Eu sou predestinado para a vitória. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo que Deus criou foi através da palavra. Daqui a algumas semanas nós vamos falar sobre isso. Tudo que Deus criou foi através da palavra. Em João 1, versículo 1, 2 e 3 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. No versículo 3 diz que tudo que foi feito, sem Ele nada seria feito. Tudo que foi feito foi através da palavra, foi através do verbo, o verbo é Jesus. Tudo que foi feito, tudo que foi criado foi através da palavra. A partir do momento que você mudar a sua mente aqui, você vai ver as coisas mudarem aqui. A partir do momento que você parar de julgar os comportamentos do seu marido, você vai ver o seu marido mudar. A partir do momento que você parar de julgar os comportamentos da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus parentes, dos seus amigos, as coisas vão começar a mudar. Mas eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, porque eu já disse e vou repetir: lembrar A e B que ele está errado não te faz certo. Dizer para a pessoa que ela está errada não te faz certo. O que te faz certo é viver certo. Seja você um testemunho de vida para ela. Deixa ela ver Jesus em você. Uma pessoa disse uma vez: pregue o evangelho a todo tempo. Quando for necessário, use palavras. Pregue o evangelho a todo tempo. Quando for necessário, use palavras. Sabe isso que está dizendo? Pregue o evangelho com a sua vida. Pregue o evangelho, pregue o amor de Jesus com a sua vida. Ame o seu amigo no trabalho incondicionalmente. Aquele que tem te atormentado o tempo todo. Aquele seu patrão que só sabe pisar em você. Ame seu patrão incondicionalmente. Ame sua irmã, seu irmão, sua vizinha, teu filho, teu marido, que não quer nem saber de Deus. Deus está nos trazendo, gente, essa é a nossa igreja. Essa é a igreja que Deus me deu para pastorear. E eu vou ser muito claro com você. Nós precisamos mudar a nossa mente para entendermos a vontade de Deus. Nós precisamos mudar na nossa mente. E quando eu prego para mim, prego para você. Eu prego para você e prego para mim também. Porque nós temos uma facilidade muito fácil. Temos uma facilidade muito grande de julgar, de analisar, e temos uma dificuldade de amar incondicionalmente.
Quantos estão dispostos a fazer um pacto nessa noite com Deus e falar: Senhor, eu estou disposto a mudar a minha mente nessa noite. Não simplesmente para entender a tua vontade na minha vida, mas que eu possa ser um instrumento de salvação, mas que eu venha ser um instrumento para atrair as pessoas para ti, para que eu possa viver o ID de Jesus, que é para ir e pregar o Evangelho. Senhor, talvez eu não tenha o dom do púlpito, eu não tenho o dom do microfone, mas eu quero fazer da minha vida um púlpito, Senhor Deus. Eu quero fazer da minha vida um púlpito para que o Senhor possa me usar e que eu possa atrair pessoas para ti através do meu comportamento, através do meu gesto, através de um abraço, através de uma palavra de carinho. Não simplesmente amar aqueles que me agradam, que falam aquilo que eu quero ouvir, mas amar aqueles, Senhor Deus, que não estão nem aí para mim às vezes. Tudo que eu faço é amá-los, tudo que eu faço é me dar para eles, e às vezes o que eu recebo em troca é rejeição. Às vezes o que eu recebo em troca é esquecimento. Senhor Deus, mas me ajude a amar incondicionalmente. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele não estava esperando que todos o seguissem depois daquilo. Por isso que Ele falou: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem, passado, presente e futuro. Ele sabia que no futuro nós íamos continuar errando. Ele sabia que no futuro muitos iam ignorar. Mas da mesma forma Ele falou assim: eu vou morrer por todos. Jesus podia virar e falar assim: vou matar todo mundo, chega. Para que eu vou passar por isso? Esse povo quer nada comigo. Jesus amou incondicionalmente. Então é hora de nós amarmos, renovarmos a nossa mente e amarmos as pessoas incondicionalmente, como Jesus nos ama incondicionalmente, como Jesus amou o mundo incondicionalmente. E eu quero te desafiar a viver uma vida diferente a partir de hoje. Em primeiro lugar, entendendo quem você é em Cristo, para que você possa caminhar com cabeça erguida, peito estufado, saber que você caminha em autoridade e não em derrota, porque você não é um fracassado, você não é um pecador, você é um justo, você é um vitorioso em Cristo. E renovar a nossa mente para amarmos as pessoas incondicionalmente, porque Deus é amor. E se você não ama, você não conhece a Deus. Então, Pai, essa é a nossa oração nessa noite, para que o Senhor nos ajude a amar, para que nós possamos, Senhor Deus, ser verdadeiros e atrairmos as pessoas, Senhor Deus, não pelo erro, não pela necessidade de serem mudados, ó Pai, mas que elas possam vir, Pai, pela necessidade de serem amados, Senhor Deus, e que os nossos braços venham estar abertos para amá-los, ó Pai, independente do seu comportamento, independente das suas atitudes, independente do seu estilo de vida, independente de como as pessoas se vestem, falam, agem, Senhor Deus, que nós venhamos amá-las, Senhor Deus, como o Senhor as ama. Senhor Deus, que eles venham olhar para nós e ver Deus em nós. Senhor, eu declaro que este povo, Senhor Deus, é um povo, Senhor Deus, que vai fazer a diferença nessa geração. Declaro, Senhor Deus, que aqui, Senhor Deus, tem homens e mulheres jovens, Senhor Deus, que vão mudar essa atmosfera, Senhor Deus, que vão mudar o seu local de trabalho, a sua casa, que vão atrair pessoas para ti, Senhor Deus. Declaro, Deus, que o teu favor, ó Pai, que o teu amor paire sobre a vida deles, e que eles agora, Senhor Deus, se sintam amados e abraçados por ti, Senhor Deus. Se há algum aqui, Senhor Deus, que caminha com a mentalidade, Senhor Deus, de fracassado, que caminha se sentindo, Senhor Deus, um derrotado, ó Pai, eu declaro que teu Espírito Santo dê um abraço e o conforte, e o faça sentir amado e se sentir no colo de um pai nessa noite. Eu gostaria que todos viessem aqui à frente. Eu gostaria que todos viessem aqui à frente, nós já vamos terminar. Eu gostaria de convidar a minha esposa. Gostaria de convidar também o pastor Luciano, o irmão Peter. Gostaria de convidar a minha esposa.